Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, alunos do 4º e 5º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos ter a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento. Então vamos para o objetivo da nossa aula? Interpretar dados estatísticos apresentados em gráficos de colunas ou de linhas. E para representar isso, nós vamos ver a primeira situação. Maria é professora do 4º ano e está trabalhando conceitos sobre estatística com a sua turma. Para desenvolver uma pesquisa com seus alunos, ela levou à sala 4 tipos de frutas para que os alunos escolhessem sua preferência. Então, nós temos aqui na tela as frutas que a professora Maria levou. Então, ela levou a maçã, a uva, a laranja e a banana e fez uma pesquisa com os alunos qual era a preferência deles. Olha como a professora representou. Então, aqui está nesse quadradinho, cada uma desses risquinhos que ela colocou representa um aluno. Então, o que escolheu a maçã nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Foi a maneira que a professora Maria achou de representar essa quantidade. A uva, escolheram a uva os seus aqui 4 alunos representados aqui, mais 4 representados aqui. Então, 8 dos seus alunos escolheram a uva, enquanto que a laranja tem 1, 2, 3, 4 e a banana foi escolhida por 4 alunos também. Esta foi a forma que a professora usou para representar essa pesquisa feita. Mas será que nós não temos uma maneira de representar, uma maneira mais simples para que eu possa visualizar isso, ao invés de ficar contando as quantidades representadas por elas? Tenho certeza que vocês já viram na escola, na sala de vocês com a professora, maneiras diferentes de representar isso. E os alunos da professora Maria do 4º ano também já viram. Por isso, eles fizeram uma representação diferente. Eles fizeram um gráfico. Então, vamos olhar como é que eles fizeram esse gráfico. Se você olhar essa maneira de representar, está muito melhor, muito mais visível para estar vendo, né, para estar compreendendo a pesquisa feita na sala de aula. Melhor que ficar contando as quantidades lá de cada fruta. Então, esse é um gráfico. Todo gráfico é uma maneira de representar uma pesquisa estatística, um dado estatístico, como foi feita essa pesquisa. E o gráfico, ele tem algumas partes que a gente tem que prestar bastante atenção quando estiver fazendo. Bem, então nesse gráfico nós temos um título. Pesquisa feita por ela foi das frutas preferidas. Então nós temos aqui esse tipo de gráfico, nós chamamos de gráfico de colunas, porque vocês estão vendo aqui as colunas, ou também tem gente que chama de gráfico de barras, que também está correto. Nós temos 2 eixos para fazer o gráfico, um eixo horizontal e um eixo vertical. Para que servem essas linhas? Cada uma delas, eles nos trazem uma informação. Então, nesta linha, nesse eixo horizontal, nós temos o nome das frutas. E aqui, verticalmente, nós temos o número de alunos que escolheu essas frutas. Então, nós temos aqui aquela contagem que a gente fez inicialmente, está representado aqui. A quantidade que escolheu maçã, a quantidade que escolheu a uva, a quantidade de laranjas e a quantidade de alunos que escolheu a banana. Então, assim fica uma maneira mais fácil de nós entendermos e também de nós interpretarmos esses dados que foram coletados nessa entrevista da professora. Então, vamos lá, vamos responder aí da sua casa que tenho certeza que você vai saber. Olhando esse gráfico, qual foi a fruta escolhida de preferência dos alunos dessa professora? Ah, com certeza, olhando, olha lá, a maçã. Quantos alunos escolheram a maçã? 10 alunos escolheram a maçã. Agora, quais foram as frutas menos preferidas por esses alunos? A banana e a laranja. As duas tiveram a mesma quantidade de votos,
Seguindo a linha, olha só, tiveram 4 alunos, 4 escolheu a laranja e 4 escolheu a banana. Então, esses dados nós podemos observar olhando esse gráfico, fica muito mais fácil para a gente verificar. Ah, tem mais uma coisa que a gente pode ainda calcular. Quantos alunos participaram desta pesquisa feita pela professora? Ah, eu tenho 10 que escolheram maçã, tenho 8 que escolheram a uva, já deu 18 alunos, com mais 4 da laranja e com mais 4 da banana, vai me dar o total de alunos que participaram desta pesquisa feita pela professora. Então, aqui nós podemos observar. E ainda muitos gráficos, aparece mais uma coisa que aqui não tem, porque foi feita uma atividade na sala de aula com a professora, mas ainda tem uma fonte. A fonte em muitos gráficos vocês encontram aqui no cantinho do gráfico. É quem que forneceu esse gráfico, da onde que veio a origem desse gráfico. Então, vocês veem por esse gráfico, fica muito mais fácil de nós fazermos esta interpretação. Mas será que existe só esse tipo de gráfico? Não, né? Nós vamos ver um outro tipo de gráfico também que nós encontramos e tenho certeza que vocês visualizam e veem ele sempre, principalmente nos jornais que vocês assistem, que é o gráfico que está representado por uma linha, que nós chamamos de gráfico de linha. Vamos ver o que diz nesse? O gráfico a seguir mostra a evolução da temperatura em uma cidade, anotada de 2 em 2 horas, durante um período de 12 horas. Então vamos ver se tem nesse gráfico de linhas tudo aquilo que nós falamos que precisa ter. Olha, temos o título, temperaturas em graus Celsius na cidade A, nós temos uma linha horizontal onde está falando do horário registrado e temos uma vertical onde fala das temperaturas, estão marcando aqui as temperaturas. Então nós vemos no período aqui que começou a 0 hora, veja só, esta linha, por que será que se faz esse gráfico de linhas principalmente com o tempo? Como que está dividido essa linha vertical? 0, 10, 20 e 30. De 10 em 10 graus está dividido. Porém, tem temperaturas que não dão exatas, por isso da linha está indicando essa temperatura. Então, 0 hora começou com a marcação com 18 graus. Daí foi para 12, por isso que essa linha está entre o 10 e o 20, foi para 15 e assim segue todo esse gráfico para fazer. Então, esse gráfico, os gráficos de temperatura são registrados em linhas justamente para indicar essa temperatura que fica entre essas colocadas no eixo vertical. Então, vamos ver aqui. Vamos analisar também esse gráfico para vocês verem como a gente consegue fazer a interpretação dele. Qual período do tempo teve o registro de uma maior temperatura? Ah, teve 2. Olha só, maior temperatura 28 graus. Teve nessa hora, das 12 horas, e 10 horas também teve. Então, teve 2 aqui, ó, a linha ficou reta aqui, porque aqui foi uma marcação da mesma temperatura. Qual foi a menor temperatura registrada nesse gráfico? Ah, aqui está a menor, ó. Às 2 horas foi marcado 12 graus. E olha só que aparece nessa linha uma queda repentina de temperatura, olha, de 0 até 2 horas marcadas, olha o gráfico, o que aconteceu com a linha? Caiu, então a temperatura baixou, houve uma queda de temperatura. E aqui nós temos uma elevação de temperatura, então ó, de 15 passou para 25, se manteve na mesma temperatura até às 8 horas, indo para 28 às 10 e às 12 horas também se manteve com os 28 graus. Então aqui está a temperatura de um dia. Então o gráfico nós podemos observar dessa maneira. Porém, existem dados que eu posso fazer aqui desse gráfico que por esses dados apresentados eu posso calcular outras coisas. Por exemplo, vocês já viram que diz assim sempre qual foi a média de temperatura ou qual foi a diferença de temperatura nesse dia ou registrado nessas horas do dia? Então, como é que eu posso fazer o cálculo dessa diferença de temperatura? Então, nós temos uma temperatura aqui, ó,
máxima marcada nesse dia, maior temperatura de 28 graus, e nós temos uma temperatura mínima marcada aqui às 2 horas de 12 graus. Então, para eu fazer essa diferença de temperatura, eu preciso calcular com esses dados que estão indicados neste gráfico. Fazendo a diferença de 28 para 12 graus, eu vou ter a diferença, a variação de temperatura neste dia. Então, olha por que é mais viável fazer um gráfico de temperatura usando um gráfico de linhas. Porque fica mais fácil de nós estarmos comparando essas temperaturas e ainda fazendo cálculos além desses que eu vejo. Então, às vezes, o gráfico não serve só para calcular isso que é visível, mas para fazer outros cálculos com os dados apresentados neste gráfico. Então, vamos agora para o seguinte. Então, aqui nós temos também outro gráfico, que agora vai fazer a gente pensar um pouquinho mais. Título do nosso gráfico, meio de locomoção. Então, aqui está meios de locomoção feitos por uma pesquisa com os alunos que vão para uma escola. Então, os alunos ao irem para a escola, ou eles vão de carro, ou vão de ônibus, ou vão a pé, ou vão de bicicleta. Então, esses são os meios de locomoção utilizados por esses alunos. Aqui nós temos dividido também o número de alunos nesse eixo, nesta linha aqui vertical, o número de alunos, e aqui nós temos essas colunas representando cada um desses meios. Inclusive a fonte apresentada nesse daqui está assim, dados hipotéticos. O que quer dizer isso? Já ouviram falar nisso? Então são hipóteses, né, daí de uma pesquisa feita por alunos. Por que hipóteses? Porque o aluno pode ir a pé um dia, outro dia pode ir de carro, pode mudar essa situação, por isso que foi aqui. Então aí está um gráfico. Tem coisas que é bem fácil de nós interpretarmos esse gráfico. Ao olhar o gráfico a gente já consegue identificar. Por exemplo, qual foi o meio de locomoção mais utilizado? Ah, já sabemos, olha lá, dá para verificar aqui. Qual é o meio de locomoção menos utilizado nessa pesquisa? Também está aqui, é a coluna que está com o tamanho menor que todos. Então, esse está visível, nós conseguimos fazer essa interpretação somente olhando esse gráfico. Por isso que os gráficos ajudam bastante na interpretação de uma pesquisa. Porém, tem coisas que a gente precisa pensar para fazer. Então, vamos ver de acordo com esse gráfico, vamos ver o que é correto afirmar. Vamos fazer aí com a professora. Vamos analisar agora cada um dos itens para a gente verificar se está correto isso ou não. Primeiro, o meio de transporte mais utilizado é o ônibus. Então, olhem pela coluna. Vocês conseguem identificar qual é a coluna maior que está no gráfico? Isso mesmo, é a do ônibus. Então, se o do ônibus é a coluna maior, então essa resposta está correta. O meio de transporte mais utilizado é o ônibus. Uma resposta correta para esse gráfico. Vamos analisar agora o segundo item. Mais de 5 crianças vão de carro? Então, vamos lá no gráfico olhar agora a coluna dos carros. Quantos alunos está marcado que vai de carro? 4. E aqui está dizendo mais de 5 crianças. Então, nós sabemos que essa resposta não está correta, porque essa coluna vai até o 4. Então, não é mais que 4 crianças que vão de carro. Vamos para o outro. Foi um total de 28 crianças que respondeu essa entrevista? Bem, olhando o gráfico, eu ainda não sei desse dado. Então, eu tenho que olhar entre os dados desse gráfico, entre as informações que eu tenho. Para saber se 28 crianças respondeu a pergunta, eu preciso juntar a quantidade que escolheu os carros, a quantidade que respondeu de ônibus com a pé, com a de bicicleta. Só assim eu vou ter a resposta para esse. Então veja que essa informação já não está visível no gráfico, mas você, aluno de 4º e 5º ano, consegue fazer isso, consegue estabelecer essa quantidade juntando. Então vamos ver se está certo, 28. Eu tenho 4 e 10. 4 com 10, vamos lá, fazendo conta mentalmente agora, usando o nosso cálculo mental. Isso, 14. Aqui eu tenho 8, 14 com 8, quanto dá? Isso, 22, com mais 6,
28. Então, olha, achamos a resposta, então mais uma resposta correta. Foi um total de 28 crianças que respondeu, apesar dessa informação não estar visível no gráfico. Então, nós precisamos calcular, fazer um cálculo para encontrar. Vamos ver o outro. Podemos dizer que há uma igualdade entre a utilização de meios de transportes poluente com os não poluentes? Bem, aí nós temos que pensar em outras coisas. Então, está falando em poluição. Esse gráfico também serve para a gente pensar de maneira diferente e para que a gente possa rever aquilo que a gente já sabe. O que é um meio de transporte poluente? É o que polui o meio ambiente, né? Desses aí, quais que poluem o meio ambiente? A gente sabe que é necessário, a gente utiliza, mas que polui o ambiente, o carro e o ônibus, apesar de ser necessário no nosso dia a dia. Quais que não poluem o meio ambiente? Se a gente anda a pé ou anda de bicicleta, não são poluentes. Então, esta informação, para eu marcar essa informação, eu tenho que ter um conhecimento além deste gráfico, eu tenho que pensar de maneira diferente. E isso vocês conseguem fazer. Então, agora nós temos que pensar se tem uma igualdade, se esses números são iguais. Então, eu vou ter que fazer esse transporte poluente, juntar para saber quantos tem dele e quantos que tem os não poluentes, para eu estar sabendo, para estar verificando aí. Então veja, vamos pegar os poluentes primeiro. 4 crianças de carro e 10 de ônibus, então eu tenho 14 com esse daqui. Vamos ver a pé, eu tenho 8 a pé e 6 com bicicleta, juntando 8 com 6 também dá 14. Então veja que nós fizemos uma análise, uma interpretação de algo que não aparece também no gráfico e precisou que nós usássemos o nosso conhecimento em outros conhecimentos que temos, né? Outras disciplinas, tudo que a gente aprende para estar fazendo essa interpretação. Então, se tem o mesmo valor, se são 14 poluentes e 14 não poluentes, então temos uma igualdade. Então veja quantas informações que nós descobrimos a respeito desse gráfico. Então fiquem atentos, o gráfico pode trazer uma interpretação direta para você, você olha e já sabe responder, porém tem algumas que estão entre os dados do gráfico, que você tem que analisar, tem que fazer uma comparação, tem que fazer um cálculo, e outras ainda que está além deste gráfico. Então, olha só, o conhecimento de um transporte poluente e não poluente, eu precisava saber para responder esse gráfico. Então, uma informação que está além do gráfico pedido. Viu como é importante a gente estudar e a gente ter conhecimento de tudo, porque a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Então, aqui estão os gráficos, que são maneiras de estarmos representando pesquisas, dados estatísticos, de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, de maneira mais eficiente, porque assim nós conseguimos fazer uma melhor interpretação. Então, esse era o nosso objetivo da aula, lembra? Vamos rever? Interpretar dados estatísticos apresentados em gráficos de colunas e também em gráficos de linhas. Então, esses gráficos que vão facilitar e que vão possibilitar uma melhor interpretação de dados, né? E para isso, vocês vão ter uma tarefinha para fazer e fiquem bem atentos a essa tarefa também. Pensem bem para resolver. Vamos ver qual é a nossa tarefa. Foi realizada uma pesquisa com algumas crianças sobre o material que mais é reciclado na casa de cada um. Entre os alimentos consumidos, destacou-se o leite e o refrigerante, tanto em garrafas como em latas de alumínio. O gráfico que segue mostra o resultado dessa pesquisa. Então, aqui no gráfico nós temos a quantidade de caixas de leite reciclado e a quantidade de garrafas PET e garrafas PET de lata de alumínio, que vai representar os refrigerantes. Lembra que aqui são as duas representações do refrigerante, tanto em garrafas como em latas de alumínio. De acordo com esse gráfico, com essa tarefa, você vai ter que olhar, analisar e marcar duas respostas que estão corretas nesse gráfico. Então, analisem essas respostas,
pense, veja se precisa você ter um conhecimento além do que está representado nessa coluna, se você tem que fazer alguns cálculos, se você tem que analisar essa situação. Então, pegue a tarefa lá na sua escola, faça com bastante capricho, estude sempre e lembre-se que estudar matemática vai fazer você ficar muito mais ágil para responder e resolver várias situações do seu dia a dia. Então, até a próxima aula, fiquem bem e se cuidem! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. E agora, como nós vamos continuar o nosso processo de investigação e experiência para ampliar o nosso conhecimento, nós iremos para o nosso objetivo. E nessa aula nós temos um objetivo, que é o quê? Identificar a composição do solo e a importância de preservar o solo para a manutenção da vida. Não é? Então, nós iremos estudar sobre o solo. Para a gente coletar as evidências, tudo bonitinho no caderno, vocês vão ter que fazer o quê? Colocar a data, isso mesmo, né? A data de hoje, o dia, o mês e o ano. Colocar ali também componente curricular, Ciências da Natureza e o número da unidade 14, né? Que fala sobre o solo. E pensando sobre as questões do solo, para que a gente possa coletar as evidências dessa aula, nós vamos observar essa imagem. Então, observem essa imagem. O que tem ao centro dela? Isso mesmo, o planeta Terra, né? De repente, no planeta Terra existe o quê? Né? Algumas indicações de algumas paisagens, não é? Então, a primeira paisagem aqui, vocês podem observar que tem uma estrada. Isso! E em torno dessa estrada parece que tem o quê? Um monte de árvores, né? Muitas árvores. Isso mesmo. Então, uma estrada que corta uma floresta. Do outro lado, vocês observando a imagem, o que vocês estão observando? A água, muito bem. E o que tem nessa água? Tem um solo aparecendo. Isso mesmo, né? Então, tem o solo que fica debaixo da água. E embaixo, né, dessa imagem que vocês observam, a imagem de um deserto. Isso mesmo, né? Então, nós temos a imagem de um deserto e esse deserto tem o quê? Tem uma única árvore ali, né? E nós estamos observando o solo arenoso desse deserto. Do outro lado, observem bem essa imagem. É de uma cidade. Muito bem! É de Ponta Grossa. Vocês estão observando a catedral. E o que mais vocês observam? Hein? Isso mesmo, observam ao fundo, né, a área agrícola da cidade, né? Isso mesmo, das plantações. Então, observem bem a imagem, né? A nossa cidade, né? E o seu solo, né? Construído com os prédios, né? As casas que foram construídas sobre esse solo e também, né? A vegetação da agricultura da nossa cidade. Continuando a nossa aula, nós vamos aí para a nossa pergunta norteadora, né? Porque falar tanto de solo, me veio essa ideia na cabeça. Então, agora, quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa pergunta. Qual a importância do solo e como podemos preservá-lo? Pense aí, pergunte para quem está com você, não é? E nessa aula, né, para nos auxiliar nas hipóteses, né? Então, vocês vão ouvir, né, a hipótese do aluno Marco e da aluna Ágata, né, da professora Rosilda e da escola Rubens Sustenberg e da professora Márcia da escola Jorge Deschamps. Então, prestem bastante atenção nas hipóteses deles. E um beijo para as crianças e para as professoras. Olá, eu sou o aluno Marco Antônio, da escola Rubens Sustenberg, quarto ano A. Hoje irei falar de como devemos preservar o solo. Então, hoje iremos falar também sobre a importância do solo. Então, iremos começar como devemos preservá-lo. Devemos parar com as queimadas e parar de poluir o solo jogando lixo fora e ácido e agrotóxicos. Agora nós vamos falar da importância do solo. A importância do solo é na agricultura, porque sem as árvores não temos ar e sem o solo não temos árvores.
Oi, meu nome é Agatha, estudo na Escola Municipal Professor Jorge Deschamps e hoje eu vim aqui responder uma pergunta que a Prof. Dirce me mandou, que é: qual a importância do solo e como podemos preservá-lo? Bom, o solo é muito importante, pois é dele que as plantas retiram nutrientes para crescer e para nos fornecer alimento. É necessário preservá-lo porque, além de abrigar diversas plantas e animais, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Por esse motivo, devemos preservá-lo e cuidar da natureza. Tchau! Agora sim, nós vamos tentar validar as hipóteses deles. Então, observe bem essa imagem. Essa imagem mostra um povo, né, que já aparentemente recentemente deixaram de ser nômades, né? Que os povos nômades, vamos lembrar um pouquinho de história agora, né? Os povos nômades são aqueles povos que não tinham uma residência fixa, né? Então eles ficavam de região para região, né? Colhiam as frutas, não é? Tinham também a sua moradia improvisada e de repente a necessidade humana foi que eles se tornassem sedentários, ou seja, fixassem uma residência. E aí começou o quê? As plantações, começaram a criação de gado, não é? Então ele começou a fixar essa residência e aproveitar mais o solo, a estudar o solo, né? Quando a gente fala de solo, nós temos que pensar em qual camada é o solo no nosso planeta Terra. Vocês sabem, né, que o planeta Terra ele é dividido por camadas, né? Vocês já devem ter estudado sobre isso em anos anteriores, né? E as camadas da Terra, nós temos ali a camada interna, que é o núcleo interno, depois nós temos o núcleo externo e nós temos o manto. E aonde que fica o solo? Não é? Fica na camada mais superficial, que é a crosta. Isso mesmo. Então, nas camadas da Terra, a crosta terrestre é a região onde fica o solo. E quando nós falamos em solo, o solo é uma rocha. Como assim, professora Dirce? Isso mesmo, o solo é uma rocha, né? Que ela foi sendo desfragmentada e virando um solo mais fino. Observem a outra imagem ali, né? Que nós temos aí nos pedaços de rocha, né? E várias colorações do solo. Mas essa aula, eu tô lembrando de uma aula que o ano passado eu fiz sobre o solo. Então agora nós vamos recapitular aquela aula de 2020 que eu gravei para o 4º e para o 5º ano, que fala sobre o solo. Prestem bastante atenção. Vamos lá. O solo é uma rocha, mas o que a gente pisa, como a gente enxerga ele, é o substrato terrestre, que é a camada superficial do solo onde pisamos e onde os vegetais se fixam e é composto por minerais, matéria orgânica que nutre as plantas. Isso mesmo, é o substrato terrestre que ele vai segurar essa planta. Mas vamos um pouquinho mais além, né? Vamos junto acompanhando a aula. Próximo. Então aqui nós temos a imagem da formação do solo. Então agora a professora vem com um ditado popular para vocês. Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Nossa, um ditado popular na aula de ciência da natureza? O que tem a ver? Vocês já vão descobrir, tem uma explicação científica para ele. E isso está na formação do solo. Observem essa imagem. Nessa imagem, vocês têm a rocha, né? E ali embaixo, né? E ela está tendo o quê? O solo está tendo cores diferentes, não é? Até ter o solo como a gente vê para a plantação, com uma cor diferente. Então a gente percebeu que tem vários tipos de solo. Já que o solo é uma rocha, como que aconteceu essa formação do solo? Vamos lá? Então a formação do solo. Então nós temos uma rocha, né? E ela foi desfragmentando até formar a camada orgânica, né? A camada orgânica e a camada inorgânica, né? Então o que vai ter nessas camadas? A camada orgânica é a camada onde vai ter os restos de animais, os restos de vegetais, né, que vão compor esse solo. E a camada inorgânica são os minerais. Toda essa formação de fragmentação da rocha, que ela vai se desfragmentando, ela tem uma palavra conhecida como intemperismo. E como que acontece esse intemperismo? Vamos lá? Nós temos 3 tipos de intemperismo. Nós temos o intemperismo químico, físico e biológico. No intemperismo químico, ele vai ter origem na chuva, que ao cair sobre as rochas, ele age quimicamente nos minerais, acontecendo uma fragmentação. Ou seja, já estão associando com o ditado lá,
Muito bem. Vai caindo a água e aos poucos vai desfragmentando essa rocha. Já no intemperismo físico, a temperatura dilata e comprime as rochas. É o frio e o calor que vai fazer esse trabalho. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fragmentação e vai aparecer fissuras das rochas pela dilatação e compressão da rocha. Então, dilatação e compressão dessa rocha, vai aparecer fissuras e ela vai se transformando em solo. E o último, que é o biológico, é a transformação da rocha a partir da ação de organismos, como bactérias, animais, plantas, decomposição de organismos, entre outros. Então, todos esses organismos, eles vão decompondo o solo para se tornar um solo fértil. Nossa, então vocês estudaram tantas coisas sobre o solo, alguns tipos de solo, não é? Como acontece também, né, os fatores físicos, químicos e biológicos na defragmentação do solo. E tinha uma palavra diferente sobre esses fenômenos, né, que acontece com o solo, né? E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Um exemplo do intemperismo em nossa cidade. Então, vocês viram a explicação e vocês sabem um exemplo do intemperismo que nós temos na nossa cidade? Estão relacionando a um ponto turístico da cidade. Isso mesmo, né? Nós temos um ponto turístico que sofre com a ação do intemperismo, né? Qual ponto turístico é esse? A Taça de Vila Velha? Muito bem, né? Então, nós temos essa ação, né? Física, química e biológica na Taça de Vila Velha. Então, esse é um exemplo, né, do intemperismo na nossa cidade. E continuando a nossa aula, né, nós sabemos que vai ter a formação do solo, né, que o solo vai se desfragmentando. E nós vamos relembrar um pouquinho, né? Então, se ele vai desfragmentando, né, o solo que nós temos, né, que é próprio para o cultivo, né, ele pode ser aproveitado para a agricultura, né? Nós observamos ali a rocha, né, os arenitos de Ponta Grossa também, né? Também tem a sua região de solo, né? Também tem sua plantação ao seu entorno. E nós temos também a construção das cidades. E pensando em tudo isso, né? Nós vamos rever mais um pedacinho do episódio da aula de 2020 que a professora Dirce gravou. Então, prestem bastante atenção. Nós vamos ver um pouquinho dos tipos de solo. Então, agora a professora quer que vocês observem. Eu trouxe areia para vocês aqui observarem, argila e humus, tá? Então, aqui é areia, para vocês observarem. Então, aqui, ó. Isso. Olha, observe a coloração da areia, os grãos dessa areia. Estão observando? Estão vendo que parece que tem pedrinhas? Isso, parece que tem pedrinhas. Tá? A professora vai pegar aqui para vocês observarem a textura. Olha aqui a textura dessa areia. Viram? Agora a gente vai para a argila. Observem bem a argila. Olha a coloração. A professora, ó, eu acho que vocês... Aqui a argila, ela está um pouquinho mais assim seca, tá? Eu vou falar para vocês. Pode observar que ela tem uns grãos maiores. Observe a cor dela. Ela está um pouquinho seca devido à estiagem, à falta de chuvas. Tá? Observe que tem alguns grãos. Também tem uma coloração em alguns momentos diferente. Isso mesmo. E agora o humus. Observem também a coloração aqui. Observe que tem outros materiais compondo esse humus. Isso. Estão observando? A coloração é mais escura, né? Enquanto a argila é vermelha, o humus já é preto, né? Na cor preta. Isso. Observaram, né? Muito bem. Então, agora vamos ficar bem atentos para a explicação. Com certeza, com essas observações, vocês já estão imaginando a diferença deles. E vamos aqui ampliar os nossos conhecimentos. O solo da areia é o solo arenoso, né? No solo arenoso, ele apresenta a cor amarelada. Tem consistência granulosa, que são aquelas pedrinhas, como areia, e é permeável à água, o que o torna pobre em nutrientes e faz com que ele tenha pouca vegetação. Então, quando vocês observarem
por exemplo, assim, numa construção que tem areia na frente, vocês vão ver que não tem muita vegetação. Por quê? Porque ele é permeável, então a água ela passa um pouquinho mais rápido por ele e ele vai levar os nutrientes e não vai crescer a vegetação. O próximo solo que nós vimos foi o solo argiloso, né? Vocês observaram o solo argiloso. Então, no solo argiloso, ele é composto por grãos menores e mais úmidos, tem uma permeabilidade menor, ou seja, a água passa com mais dificuldade, retendo mais nutrientes. Então, no solo argiloso, a água vai passar um pouquinho mais devagar e ele vai reter mais nutrientes, não é? Ou seja, os nutrientes necessários para as plantas. Continuando, o solo umífero, né? Que é do humus ali. É rico em humus, pois é cheio de matéria orgânica. A terra é mais escura, sendo bom para a plantação. É arejado, permeável e fornece grande parte dos sais minerais necessários às plantas. Vocês viram ao observar quantos, né? Além da terra, tinha também restos do quê? Isso, restos de vegetais. Tinha um pouco de raízes, né? Que são da matéria orgânica. Então, esse é o humus. Então, nós temos esses 3 tipos de terra. Então, continuando a nossa aula, agora, para curiosidade de vocês. A professora deu 3 tipos de solo que a professora trouxe. O umífero, o arenoso e o argiloso. Vocês viram a diferença. E agora, observe ali. Solo massapê. Nossa, que tipo de solo é esse, professora? Esse é um solo que ele existe no nosso Brasil, principalmente ali no leste e do nordeste. É um solo muito fértil, excelente para a plantação. Por que nós temos um outro tipo de solo? Porque aqui a professora apresentou para vocês 3 tipos, mas em cada país tem diferentes tipos de solo dependendo do clima, da temperatura, das ações da natureza. Tudo isso vai interferir na composição do solo. Lembra lá do intemperismo? Também interfere nessa composição do solo, nessa transformação do solo e na fertilidade do solo também. Continuando a nossa aula, vocês também sabiam que, para se ter uma ideia, o processo de formação do solo ele é muito lento. São necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Pensem, é 1 centímetro de solo. Olha aqui, 400 anos. Por isso que nós temos que cuidar do nosso solo, né? O nosso solo, ele requer cuidados, porque solo fértil também está ficando cada vez mais escasso. Então, por isso que nós temos também que cuidar muito bem do solo. Continuando a nossa aula, materiais para experiência. Então, vamos lá para a nossa experiência. 2 fundos de garrafa PET, 2 filtros de café, 2 tipos de solo, água e jarra. Então, prestem atenção nos materiais, né? O que vocês irão fazer? Então, aqui a professora já trouxe, né, a experiência pré-montada. Eu peguei as garrafas PETs e cortei, né? Uma parte da garrafa PET, né, tornei ela um filtro e a outra, ela um coletor. E aqui dentro, eu coloquei o solo arenoso, uma quantidade de solo arenoso num filtro de papel. Professora, mas eu não tenho filtro de papel em casa. Sem problema nenhum, pode ser feito, sempre pedindo a permissão para um adulto, com a ajuda de um adulto, um pedaço de tecido que vocês não utilizam mais para fazer um filtro, né? E podem ser feita assim essa experiência em casa. E o outro, eu trouxe o solo argiloso. Então agora, né, coloquei uma quantidade semelhante nesse recipiente também. Então e agora a gente vai filtrar a água para perceber a permeabilidade da água. Então vamos ver como que vai ser. Então preste atenção. Opa. Observem aqui. No solo, olha aqui, o solo argiloso, ele ainda tem um pouco de água, né? E ela está vindo em conta-gotas agora. Então, ela começou a descer
rápido e de repente ela foi em conta-gotas. Já o arenoso, ele foi rapidamente descendo essa água, não é? Então, esses dois tipos de solo, o que a gente percebeu? Que no solo arenoso, ele não segura mesmo os nutrientes, como a gente colocou ali na aula para vocês, né? Como que vocês estudaram junto com a professora, né? Ela não foi permeável, ela passou assim bem rápido, levando os seus nutrientes. Já um solo arenoso, e a mesma coisa vai ser um solo rico em humus, a água, ela não vai passar tão rápido. Então, ele vai segurar, ele vai reter os nutrientes que vai ser necessário para a planta, né? Então, quando a gente pensa para reter esses nutrientes que são necessários para a planta, nós pensamos sempre que o solo, ele está vinculado o quê? Muito bem à agricultura. Mas o ser humano também utiliza o solo para produzir objetos. Então, aqui a professora trouxe um exemplo para vocês. Um vaso, né, com planta. Então, nesse vasinho aqui, olha, vocês podem ver que ele é feito de barro, né? Então, também foi utilizado para fazer objetos. E também para a construção civil. Aqui, a professora trouxe uma telha de barro, né? Essa telha de barro, ela, claro que foi pintada, né, para vocês, mas é uma telha de barro. E ela também foi feita a partir de um solo. E além da telha, ele também é utilizado para a criação de gado. Então, o homem usa o solo para várias coisas. Então, ele se beneficia bastante do solo. Por isso que nós sempre temos que cuidar do solo, porque o solo fértil está cada vez mais raro. Então, assim, nós observamos que nós precisamos cuidar muito bem do solo, né? Vocês já viram para que ele é utilizado, para agricultura, isso mesmo, para a construção de objetos, não é? E também é utilizado para pecuária, criação do gado, né? E observe aqui, nós temos a pecuária extensiva, que ocupa uma região maior, né, de solo, uma área maior de solo, e a pecuária intensiva, que o gado vai ficar mais confinado, né? Então, tratamentos são diferenciados também em relação aos cuidados com esse gado, né? Mas ele ocupa uma área menor. Então, tudo que nós vamos pensar em relação ao solo, nós temos que pensar, né, como que ele deve ser bem cuidado para a gente aproveitar bem o solo. E agora, né, vocês também podem observar em relação à agricultura, não é? A agricultura também pode ocupar uma área grande do solo. E pensando para que a gente tenha um solo fértil, porque ele demora muito tempo, né, para ele o quê? Para ele ser formado, né? Um solo fértil, 400 anos. É muito tempo e é 1 centímetro. Então, é muito pouco. Então, o que precisa ter cuidado também com a área de plantio. Então, ali, né, nós temos o exemplo da agricultura, mas nós também temos o exemplo da mata ciliar, que é a preservação ao entorno dos rios, não é? Por quê? Porque assim nós vamos ter um solo muito mais fértil. Então, preservar o meio ambiente possibilita um solo muito mais fértil. E pensando em relação dos tipos de solo que vocês aprenderam, né, nessa aula, a professora também trouxe mais 2 tipos de solo, o calcário e o humoso. O calcário ali, vocês já estão observando que ele é um solo mais rochoso, então a raiz ali não vai crescer, então ele não vai estar o quê? Pronto e preparado para a agricultura. E nós temos o solo humoso. Então, esses são 2 tipos de solo. O solo humoso já é pronto para a agricultura, né? As raízes ali de uma planta, elas vão se fixar melhor do que no solo de calcário. Então, agora nós vamos para a bancada para observar um pouquinho esses tipos de solo e a professora vai explicar um pouquinho melhor sobre o solo calcário. Vamos lá? Então, aqui, né, vocês vão observar os solos que nós observamos ali na telinha. Esse é o calcário, já um pouco mais desfragmentado, não está tão rochoso. E aqui o solo do humus, ó. Observem aqui o humus. E aqui o calcário, ele ainda é, né, como se fosse pedrinhas. E a parte interessante sobre o calcário, mesmo ele sendo um solo rochoso, eu plantar diretamente ali, quando ele tá, né, bruto, não vai crescer a planta. Mas ele é utilizado aqui, ó, o pó do calcário, ele é utilizado, né, para a agricultura. Quando o solo, às vezes, por exemplo, o solo, né, ali eu tô vendo ele tá meio com acidez, né? Então eu vou colocar o calcário nesse solo para tirar essa acidez do solo, né? Para a planta crescer bonitinha. E ali ele vai complementar com cálcio e magnésio. Então
Então veja como é importante, mesmo sendo um solo rochoso, quando ele vai ser desfragmentado, entrar por um processo, né, que ele se torna como se fosse um pó, né, um solo mais fino, ele vai ajudar na agricultura. E agora nós vamos voltar para os slides e vocês vão recapitular mais um pouquinho das aulas de 2020. Prestem bastante atenção. Vamos lá? Como vocês viram aqui, nessa plantinha, ela precisa de um solo fértil, um solo que tenha bastante nutrientes. E por isso nós temos que cuidar do solo, né? E para cuidar do solo, claro que existem várias técnicas agrícolas. Vamos conhecer algumas dessas técnicas agrícolas que as pessoas fazem para poder o quê? Plantar no seu terreno. Vamos lá? A primeira técnica é a aração do solo. A aração do solo é quando eles vão revirar esse solo, né? E para o quê? Para penetrar o oxigênio. Então nós temos a aração manual, que vocês conhecem, que a gente também não fica muito ligado, que às vezes é uma aração manual, que é quando alguém vai trabalhar na horta e usa enxada. E também tem a aração mecânica, que ela pode ser por um carro de boi ou também com o auxílio de um trator. A segunda técnica agrícola é a adubação do solo. O que acontece no processo de adubação? Vão ser colocados os nutrientes necessários para que aquele solo fique bem fértil, cheio de nutrientes e a planta venha crescer saudável. Nós temos a adubação orgânica, que é com os restos de vegetais, o resto de comida que vai para o solo. Nós temos a adubação do solo, que é na raiz, quando se coloca próxima à raiz. E nós temos a adubação do solo foliar, que é quando se joga o adubo sobre as folhas. Daí cai a chuva, daí quando a chuva cai, ela vai levando assim bem devagarzinho até o solo. A próxima técnica agrícola é a irrigação do solo. Por que irrigação do solo? Porque o solo ele necessita de uma quantidade de água adequada. E nós temos dois tipos de irrigação. A irrigação por aspersão, então quando vai ter alguns mecanismos, né, que eles em certos momentos ele vai aspergir essa água em várias plantas, e a irrigação por gotejamento, ou seja, vai de pouquinho em pouquinho gotejando e irrigando o solo para que ele tenha a quantidade adequada de água. Nesse processo de irrigação do solo, também, às vezes, o solo fica com muita água. Então, nós vamos ter outro processo, que é o processo de drenagem do solo. A drenagem, na agricultura, eles fazem um vão, né, ali para que venha correr aquela água em excesso para esse vão e ela vai seguir um caminho. Ou seja, vai retirar o excesso de água por esse caminho. Nas nossas casas, nós também utilizamos a drenagem do solo, né? Só que às vezes a gente não percebe, né? Até com pequenas plantas que nós temos ornamentais, como as suculentas ou como esse cacto. Olha aqui, como que é feita a drenagem? Coloca-se água, quando tem muito em excesso, essa água, ela vai, vamos lá, sair por esses buraquinhos que estão embaixo, não é? Isso mesmo. Aqui a professora também teve o cuidado que quando a água vai escorrendo, nós temos que ter o seguinte cuidado, não deixar a água parada. Então, por isso que sempre tem que lembrar do quê? De colocar um pouco de areia ou terra para combater qual tipo de mosquito? Isso mesmo, o mosquito da dengue, para ele não se proliferar. Então, quando a gente faz a drenagem em uma planta, nós temos que cuidar para que não venha ocupar no excesso de água que fica no pratinho, não tenha excesso de água e que não venha surgir foco de mosquito da dengue. Vamos para a nossa experiência e eu quero que vocês prestem atenção nos materiais. Uma caixa grande, um saco plástico, uma garrafa PET, uma terra com grama, uma terra sem vegetação e o regador. Então aqui a professora trouxe a experiência para vocês já montadinho, tá? Mas o que a professora fez? Esse litro está simulando um rio, tá? Então foi cortado, tá? Foi cortado o litro, né? Para que ele simulasse um rio. E foi colocado em uma caixa, pode ser qualquer caixa de papelão.
e foi feita uma frente para ele. Então, foi feita essa medida primeiro. Depois que eu fiz essa medida, eu coloquei, né? Olha aqui, vocês observaram. Eu coloquei um saco plástico, porque é papel. Então, como eu vou acabar molhando essa experiência, então eu não quero que o papel fique molhado, né? E aqui eu também encapei por volta, mas vocês podem encapar só por dentro. Se não tem um saco plástico, eu posso utilizar qualquer sacola. E de um lado, eu coloquei uma terra sem vegetação e do outro uma terra com vegetação, tá? Então agora eu quero que vocês prestem atenção no processo que vai acontecer. Como a professora não tinha um regador, eu improvisei um regador em casa. Então eu peguei 1 litro, coloquei fiz alguns furos nesse litro para improvisar um regador, para simular a chuva. Então agora vou colocar essa água aqui sobre a terra com vegetação. Observe, está chovendo aqui sobre a terra com vegetação. Olha o escoamento desse solo. Observe o escoamento desse solo. Muito pouco, ele vai ter um processo de erosão, mas muito devagar. E agora aqui, na parte que a água vai ter, ó, o processo de erosão. Isso, viram? Então, imagine se isso aqui fosse um rio, mesmo de verdade. Então, o solo ia vir todo para o leito do rio, para onde o rio corre. Então, olha aqui a quantidade de terra que foi caindo. Isso, observaram? Então, aqui ocorreu um processo de erosão, tá? Então, o lado que não tem vegetação, ele é um lado que cai mais terra, solo, quer dizer, do que o lado que tem vegetação. E esse é o processo de erosão. O processo de erosão é um processo natural. Então, agora vocês observaram sobre a erosão, né? E a erosão é um efeito natural, né? E ela é causada por falta de nutrientes, né? Que vai ter no solo. Mas quando tem muita falta de nutriente e pouca vegetação, né? Esse processo de erosão recebe um outro nome que pode ser chamado de vossoroca ou bossoroca, né? Veja aqui nessa primeira área. É uma área, né? Que tem poucas habitações, mas ocorreu esse efeito de erosão, não é? É muito grandioso. E ali, olha o carrinho. Nossa, o carro, né? Ele passou a tempo. Veja como que abriu o solo. Isso tudo por falta de nutrientes. Por isso que nós temos que cuidar do solo, né? Para que ele tenha mais nutrientes. E pensando por que isso acontece nessas erosões. Isso acontece por causa da importância da vegetação. Observem as raízes dessa imagem. Então veja como que as raízes estão, né? Parece que elas estão segurando o solo. Aqui teve um corte nesse solo, né? Mas demonstra um pouquinho, né? Como essas raízes estão segurando o solo, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos aqui para essa imagem. Então nessa imagem, né? As raízes das plantas, elas vão auxiliar para manter as partículas do solo, né? Pode ver assim, parece que são umas células, né? Elas estão entrelaçadas, elas estão unidas e elas dificultam o carregamento desse solo, né? Pela água e pelo vento. Então, ela tem essa dificuldade. Quando a gente tem uma vegetação, o que acontece? A água, ela vai cair sobre as folhas e ela não vai diretamente ao solo. Quando ela cai, né, sobre as folhas, ela vai como se ela fosse deslizando até o solo. E isso que reduz a erosão. Lembrando que a erosão é um efeito natural, mas a gente pode reduzir com a vegetação. Continuando um pouquinho a nossa aula, né? Nós temos aqui também alguns problemas que nós encontramos em relação, né, aos problemas do solo, né, do trato do solo. Então, nós temos problemas e algumas soluções. Ali, por exemplo, né, uma desocupação desregulada, né, que vai ocorrer a erosão, né, por causa da falta de vegetação. E do outro lado, quando tem políticas afirmativas, né, de habitações, né, que já vão pensar na questão ambiental e do solo. Nós temos o exemplo do lixo, né, que pode ser jogado em lixões, né, e depois nós temos o que? Né, o tratamento desse lixo, que é uma solução, que pode ser o que? Por aterros sanitários ou pela coleta seletiva. Em seguida temos outros problemas que agridem o solo, que é a queimada, né? Qual que é a solução para a queimada? Olha ali na nossa mão, né? Tá na nossa mão o reflorestamento.
né? Continuando, nós temos outros problemas que agridem o solo, como poluição, né? O esgoto nos rios, né? A água vai para o solo, né? O que tem também no solo, por exemplo, lá no lixão que tem o chorume, ele vai para a água. Veja como que as situações estão interligadas. A solução é o tratamento do esgoto. Embaixo nós temos dessa imagem, né? Produtos, recipientes de produtos químicos jogados no ambiente que polui o solo, denigre o solo, né? Então tem que ter políticas ali de cuidados com isso, né? Um designo correto desses resíduos químicos, né? A mesma coisa com agrotóxico, que não pode ser jogado as embalagens no rio, tem que seguir a ordem do fabricante, né? Devolver para conforme a orientação do fabricante, né? E também o agrotóxico jogado nas plantações, que também agride o solo e vai para o rio, né? Então nós precisamos do solo, da água, do ar, né? Veja como que tudo é importante. Nós precisamos ter o quê? Uma agricultura orgânica, né? Uma horta orgânica seria uma solução. Continuando a nossa aula, né? Vocês agora têm atividade. Então eu peço que vocês prestem muita atenção nessa atividade, que é pinte apenas os quadrados que indicam a resposta correta sobre o tema solo. Leiam com toda atenção e façam bem a atividade. Vocês vão ter 8 minutinhos.
E aí, conseguiram fazer a atividade? Vamos ver as respostas corretas? Então, de todos esses exemplos, nós temos duas respostas corretas. A primeira é: o solo é a camada superficial do planeta Terra, onde está localizada a crosta terrestre, E a segunda resposta correta é: a Vila Velha é um exemplo da ação do intemperismo. Por que as outras duas não estão corretas, A segunda não está correta porque a erosão é um processo natural, contudo, para reduzir o impacto da erosão é necessário desmatar. Eu não preciso desmatar, eu tenho que plantar. E a outra não está correta porque no Brasil temos apenas um tipo de solo, o de Massapê. Não, nós temos vários tipos de solo que podem variar de região para região, Não só no Brasil, mas em todo o mundo. E agora, quero agradecer ao Marco e à Ágata por responder a seguinte pergunta: qual a importância do solo e como podemos preservá-lo? Um beijo enorme para cada um deles. E, nós podemos concluir o seguinte:
que o solo é importante para o ser humano, pois é fundamental para a produção de alimentos, criação de animais, sendo também utilizado para a construção civil e de objetos. A sua formação acontece mediante a degradação da rocha, ocasionado pelo processo de intemperismo, né, que nós já vimos ali, físico, químico e biológico. E agora? Para preservar o solo, necessitamos de uma mudança de atitudes, reflorestamento de áreas desmatadas, investindo em habitações regulares, não é? Realizando o descarte correto do lixo, resíduo, seja doméstico ou industrial, como vocês podem observar, né? Investindo em técnicas mais sustentáveis de combate a pragas nas lavouras, né? Então, veja bem, nós temos que preservar esse solo. E eu, né, com vocês, atingimos o nosso objetivo, que é identificar a composição do solo e a importância de preservar o solo para a manutenção da vida, né? Então, vocês aprenderam muito sobre o solo e nós vamos preservar esse solo. Lembrando, um solo fértil demora 400 anos para o quê? Para ficar pronto, né? Então, é um processo muito lento. Então, por isso que nós temos que preservar para manter o quê? A nossa agricultura e a nossa vida aqui no planeta Terra. Um beijo enorme no coração de vocês. E até a próxima aula de Ciência da Natureza. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos praticar um pouquinho? Então, vamos ver o que a professora trouxe para vocês hoje? Leiam aí junto com a professora, crianças. Luísa quer apagar algarismos do quadro abaixo e deixar apenas 3 algarismos diferentes, cuja soma é a menor possível. Qual é a soma dos algarismos que ela irá apagar? Então agora a professora vai pedir para vocês pegar uma folha aí em casa e uma caneta, um lápis e fazer rapidinho aí, ver se vocês conseguem encontrar aí qual é essa soma. Eu já volto para fazer a correção, vocês vão ter 5 minutinhos para fazer, ok? Observem aí o quadro com os números, já volto.
crianças? E aí, conseguiram? Então vamos ver aqui junto com a professora? Então observem ali o quadro com os algarismos que nós tínhamos. E aí, para eu ter a menor soma possível, quais são os algarismos diferentes que eu precisava somar ali? Muito bem. Lembram que eles precisavam ser diferentes? O 2 e o 3. Então, nós sabemos que a soma dos menores algarismos, nós teríamos o menor resultado, certo? Ótimo! Então, os outros algarismos ela iria apagar do quadro, mas ela quer saber qual é a soma dos algarismos que ela vai apagar. Então, vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá! Apagou o 5, então eu vou ter que somar lá ele. Apagou o 6, então vou ter que somar também. Apagou o 4, também vou ter que somar. Apagou ali o 2, também vou ter que somar. Apagou o 1, também vou ter que somar. Apagou o 7, também vou ter que somar. Apagou o 3, também vou ter que somar. E apagou o 6. Muito bem, então observem lá que ficou os menores algarismos, cuja a soma é a menor. Ótimo, então vamos ver ali. Conseguiram chegar aí? Pensar desse jeito junto com a professora? Ótimo! E aí, qual foi o resultado que vocês encontraram, crianças? Vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá, 34! Muito bem! Então, se vocês chegaram nesse resultado, parabéns! Vejam só, a professora trouxe aí um desafio para vocês pararem e pensarem um pouquinho. Espero que vocês tenham conseguido chegar nesse resultado, ok, crianças? Então, um beijo, a professora vai ficando por aqui e até a próxima aula!